Como é que é, então, a tua, de uma maneira sucinta, objetiva, a tua estratégia de investimentos e no que você investe especificamente? E se muda, de que maneira que muda? A minha estratégia, ela se baseia no princípio de que primeiro eu tenho que estar vivo para depois ficar rico, né? Não é legal inverter a ordem, né? Ficar rico e morrer. Então, eu sempre começo por essa questão de reservas. Eu tenho a minha reserva de emergência, que hoje ela seria capaz de me sustentar durante 1 ano, e se algo acontecesse comigo. Além dessa reserva, eu penso sempre, é uma reserva em reais, porque eu moro no Brasil. Então, é uma moeda fraca, né? Tem que ter uma reserva em dólares. Eu tenho uma carteira nos Estados Unidos e lá eu tenho essa mesma reserva em dólar. Tá. Só que o dólar é uma moeda melhor do que o real, porque ele aceita no mundo todo e só quem valoriza o real é a gente e os nossos vizinhos que têm moedas piores ainda do que as nossas, né? Enquanto 8 bilhões de pessoas querem dólar, a gente vai ter uns 300 milhões querendo real. Então, é muito menos público. E o dólar, embora seja melhor, ele tem um problema. Se a gente for pegar nesse ano, 20% dos dólares que estão circulando no mundo foram criados em 2020. Então, eles inflacionaram muito o dólar. E se a gente for pensar... 20%. Por causa do Covid. Isso. E se a gente for pensar nas funções da moeda, a moeda tinha que ser uma unidade de conta, ou seja, algo conversível, né? Um meio de troca, você pegar a moeda para trocar por outras coisas, é assim que ela surgiu na história. Eu queria trocar um porco com você por uma lança. Só que você não quer o porco, você quer peixe do Kaique. E o Kaique também não quer o meu porco, ele quer maçã. Aí todo mundo começou a trocar por um meio mais líquido, sal, por exemplo, e transacionava em sal. Assim surgiu a moeda como um meio de troca, a moeda mercadoria. E o último ponto é ser uma reserva de valor, é ser capaz de manter... a palavra salário. Exato, muito bem observado pelo Kaique. Ah, garoto! E aí, o último ponto é ser capaz de manter valor ao longo do tempo. E as moedas hoje não mantêm mais valor, porque os bancos centrais, eles planejam ter taxas de inflação para desvalorizar a moeda. Eles ficam criando mais moeda a cada ano, eles querem que a moeda perca valor. E a mesma coisa com o dólar. Ele é melhor do que o real? É, mas ele não é uma reserva de valor. Então eu penso, o que vai ser capaz de manter valor ao longo do tempo? E aí... O Thiago sempre fala, pô, as pessoas ricas, elas têm negócios, né? Ou elas herdaram negócios, elas venderam negócios. Sim. Negócios conseguem fazer isso? Conseguem. Mas quais negócios? O mundo, ele tá mudando cada vez mais rápido. Se a gente pensar hoje, é meio que loucura não ter Google, Apple, Facebook na carteira, né? Sim. Mas nos anos 2000 era meio que loucura não ter Nokia, Yahoo, né? E outras empresas na carteira que agora, basicamente, elas não existem mais ou estão muito abaixo do preço que já valeram. Sim. Então, negócio é importante ter? Ter. É legal. Eu tenho alguns. Só que o que já se provou no tempo para manter valor? Se eu fosse viajar para o passado, o que teve valor durante todo o passado e que provavelmente, porque não é certo, a gente não sabe o que o futuro reserva para a gente, vai manter valor no futuro? Ouro, por exemplo, ele é uma reserva de valor testada pelo tempo. Se a gente fosse entrar numa máquina do tempo agora, no DeLorean, vou viajar eu e você para o passado. Se a gente cair em qualquer lugar onde havia civilização, o ouro seria valioso. Os incas, os astecas valorizavam ouro e nem tinham moeda. Era medida em ouro, né? Durante muito tempo foi medida em ouro. Era a base do sistema monetário na Europa, né? O metalismo. Quando os espanhóis chegaram aqui, por exemplo, nas Américas, encontraram o Império Inca, os astecas, eles não usavam o ouro como moeda de troca, mas usavam para adereços, para alguns era sagrado. Os incas falavam que o ouro era o suor do sol e a prata era as lágrimas da lua. Então eles tinham valor naquilo. E então, se a gente fosse para o Império Inca, para os astecas, para a China, para a Europa, todo mundo valorizava o ouro. Muito provavelmente no futuro ele vai continuar sendo valorizado. Isso pode mudar? Pode, porque o Elon Musk pode descobrir ouro em Marte e entupir o mercado de ouro, né? Mas ele seria algo que teria espaço no meu portfólio. E um outro ponto é aquilo de novidade que está surgindo. O Bitcoin, por exemplo, ele tem espaço porque além de ter várias características similares à do ouro, ele é escasso, ele é negociado no mercado global, ele não se deteriora com o tempo. Sim. A joia mais antiga já achada data de 4.500 a.C., né? Então tem 6.500 anos e dá para ser vendida na Vivara hoje. É só meio rústica, talvez não fizesse sucesso. Ou até uma blogueira comprar, aí faz sucesso, né? Porque ela começa a mostrar para os outros que é um pedaço de ouro? Essa joia é um anel. É um anel. É um anel de ouro. Peraí, um anel há 4.000... Há 4.500 anos. Aliás, 6.500 anos, porque é 4.500 anos antes de Cristo. Uau, já tinha anel. Já tinha anel. Então, você vê que o Bitcoin tem esses elementos, ele é escasso, negociado no mercado global, ele é não deteriorável, igual o ouro, embora ele fique na rede, né? Então ele depende da existência da internet para isso. Ele tem, de certa maneira, um valor intrínseco, assim como o ouro tem. Por que ele tem valor? Porque ele é algo que não pode ser confiscado em um mundo onde governos querem cada vez mais do nosso patrimônio, porque estão cada vez mais endividados, né? Aqui no Brasil,
a diferença entre o que a gente arrecada e gasta nesse ano, sem contar juros da dívida, ficou em 1 trilhão. Pro ano que vem, o planejado é 247 bilhões de déficit. Então já estão planejando gastar 250 bilhões praticamente a mais. Só que planejamento de gasto do governo é tipo planejamento de obra, né, cara? Ah, vai demorar quanto tempo aí pro pedreiro fazer o banheiro? 6 meses. Demora 9, né? Então é a mesma coisa. Esse gasto ele vai subindo. E a expectativa, primeiro você se endivida, daqui a pouco tá difícil de se endividar, ninguém mais acredita que aquela dívida vai ser paga, aí começa a vir aumento de imposto. E ter alguma coisa que protege o seu patrimônio dessa sanha dos governos, acaba mostrando que aquilo tem valor, que é o caso do Bitcoin. Então acho que vale a pena ter um pouquinho em Bitcoin também. Sempre que me perguntam, e eu já fiz essa pergunta várias vezes para outras pessoas também, se você fosse para o futuro, viajar 50 anos no tempo, a mesma máquina do tempo que a gente entrou vai levar a gente para o futuro agora. O que você colocaria numa mala para ter valor de compra? Para ter poder de compra lá na frente, né? E, pô, você vai colocar real? O real tem 26 anos, pô, que já perdeu 90% do poder de compra. Capaz de você chegar daqui a 50 anos e nem ser mais o real a moeda da nossa economia aqui. Vão ter mudado a moeda. O real tem 26 anos e já é a segunda mais longeva aqui do Brasil. A gente trocou de moeda 10 vezes. A gente cortou um monte de zero no meio do caminho, porque a moeda inflacionava muito. Então, levar real só levaria se fosse para levar notas de R$1. Porque a nota de R$1 você vende por R$50, né? Virou de colecionador. O dólar, ele é melhor, porque ele já tem mais de 240 anos, né? É uma única moeda até agora. Não trocaram, não cortaram zero, a inflação foi bem menor. Mas com o governo americano produzindo esse tanto de dólar a cada ano, será que ele não vai perder muito valor? O ouro teve valor durante muito tempo no passado, então acho que tem um espaço maior na minha mala. E o Bitcoin? Vamos colocar pouco, porque só tem 12 anos. Mas, cara, quanto que esse pouco pode valer lá na frente? Quem fez essa viagem no tempo de 2009 para cá e botou um pouquinho de Bitcoin, tá milionário hoje, cara. Tá milionário. Se a gente for pegar em 2010, era possível com $1 comprar mais de 1.000 Bitcoins. Hoje, precisamos de uns $22 mil para comprar um único Bitcoin. Então, se esse cara comprou esses 1.000